os pés de fé. Glória a Cristo. Aleluia. Queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias em Atos 3. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez feliz por estar aqui. Já faço parte da família. Glória a Deus. Quando vocês fizerem aniversário, vocês podem me convidar, que eu adoro fazer bolo. Aleluia. Jesus querido. Eu não posso esquecer de convidar vocês também. O aniversário está chegando, dia 5 de junho. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vocês precisam ver. Segunda-feira nós tivemos um piquenique, foi maravilhoso junto com a igreja. Fazia tempo que a gente não tinha um momento de comunhão com a igreja. Glória a Deus. E eu pensei que era mocinho para jogar bola. Está tudo quebrado. Estou tomando remédio até hoje. Acho que a minha costela não deu legal, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o importante é adorar ao Senhor. Te amamos. Te adoramos. Todo mundo achou? Amém. Vem pra cá. Atos 3. Glória a Deus. Aqui está escrito assim: a cura de um coxo. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Até aqui. Amém. Vocês podem se sentar. Aleluia. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Que o Senhor esteja junto com a gente aqui nessa noite, que o Espírito Santo esteja nos fortalecendo nessa noite. Amém. E estudando essa palavra, eu vi dois detalhes interessantes. Dois detalhes que às vezes passa até desapercebido. O primeiro detalhe é esse mindinho. Esse mindinho que era um homem coxo, que era aleijado. E o detalhe é que todos os dias ele estava na porta do templo. E ele estava todo dia na porta do templo porque ele era levado até a porta do templo. Porque ele era um necessitado. Ele não tinha como ele ir sozinho para a porta do templo. E aquela porta do templo era onde que ele tirava o sustento dele. Ele ia lá pedir esmola. Ele já estava acostumado com essa condição que ele vivia. A vida dele era essa. Todo dia de manhã pegavam ele, colocavam ele lá na porta do templo. À tarde iam lá, pegavam ele, ele ia para casa e vivia uma vida feliz. Essa era a vida do coxo. Uma vida feliz. Eu acredito que ele dava graças a Deus por cada esmola que ele recebia na porta daquele templo. Que cada esmola que entrava ali, talvez no cestinho dele, ou no chapéu, qualquer coisa, ele dava graças a Deus. Estou levando o sustento para casa. E o que eu queria dizer para vocês essa noite aqui é que nós nos contentamos um pouco. Não podemos nos contentar com o milagre. Esse homem não pedia cura.
Ele dava graças a Deus, ele pedia um dinheirinho, uma esmola. Outro detalhe que me chamou bastante atenção é que quando fala a porta formosa, quando ele está falando na porta formosa, ele não está falando que o templo é formoso. Ele não está falando que lá dentro é formoso. A porta era formosa. A porta era formosa porque Herodes enfeitou a porta. A porta foi enfeitada para chamar a atenção do povo, para que o povo entrasse no templo, chamada a atenção pela porta. Essa porta, diz estudo, que ela era uma porta de bronze, enfeitada de ouro, banhada de ouro e prata, e com os adornos. Realmente acho que era uma porta bonita. Eu fiquei sem entender, né? Por que porta? Se diz que essa porta tinha mais ou menos 25 metros de altura por 20 metros de comprimento. Para mim, um portão bem grande. Diz que 20 homens, precisava de 20 homens para estar abrindo e fechando essa porta. Olha o tamanho da porta. Mas agora, mais um pouquinho, vamos falar do coxo. Vamos falar do aleijado. Porque ele não podia andar, ele dependia das pessoas. E tinham pessoas que levavam ele até a porta do templo. Essas pessoas que levavam esse coxo para a porta do templo, talvez não entravam no templo. Faziam a caridade cega. A caridade que você pega e acaba se tornando uma obrigação de todo dia pegar aquele coxo e levar lá, deixar lá, chegar tarde, opa, está na hora de buscar ele lá e pegar ele lá e ir para casa e nem perguntar como está na tua casa, como que está a tua família, como que você está. Outra coisa, sabe por que foi enfeitado aquela porta do templo? E sabe por que esse coxo era colocado na porta do templo? Porque na porta do templo ele ganhava muita esmola. E os judeus, o costume dos judeus era dar esmola. Eles adoravam dar esmola. Os judeus, eles achavam que eles dando esmola era um espacinho a mais que eles iam conquistar no céu. Não, gente, eu cansei de ver, sabe, meu pai, minha mãe, minha avó, eu cansei de ver eles assim, quando eles faziam alguma coisa, eles falavam, mais um espacinho que eu conquistei lá no céu. Lá de Jerusalém, essa ideia aí, que quanto mais a gente ajudar, mais a gente vai ganhar um pedacinho do céu. E daí, para entrar naqueles dois apóstolos maravilhosos, que eram Pedro e João, eu queria voltar um pouquinho em Atos. Atos 1. Em Atos 1, quando teve a ascensão de Jesus, Jesus ressuscitou. Semana passada também foi uma maravilha, foi lindo. Eu vi muita gente falando, sabe, de Cristo, da ressurreição de Cristo. E a gente, mesmo que seja na rede social, como que é bom a gente ver o pessoal dando a importância que Jesus precisa. Mas Jesus, na ascensão de Cristo, quando Cristo ressuscitou, o que aconteceu? 40 dias ele ficou ali preparando os seus discípulos. Ele ficou 40 dias ali mostrando maravilhas, fazendo milagres e colocando na cabeça dos seus discípulos como que aqueles discípulos tinham que agir na falta dele. Continua e continua até hoje. Até hoje nós temos que tomar consciência que se nós estamos com Jesus, nós temos que passar Jesus lá fora. Jesus tem que refletir em nós. Glória a Deus. Jesus tem que estar na nossa vida constantemente. Mesmo na dificuldade, nós temos que estar falando de Jesus. Glória a Deus. Aqueles discípulos pegaram e falaram para Jesus: Jesus, mas quando vai começar o reino messiânico? O reino
Nesse ano, quando eles mencionavam, era o reino da paz, o reino da fraternidade, o reino do amor ao próximo. E Jesus pediu de uma maneira assim, carinhosa, para que eles esperarem o tempo certo. E pegou e falou: esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém, que o poder do Espírito Santo vai vir. Mas para isso nós precisamos esperar. Para isso nós precisamos saber a quem nós servimos. Porque a partir do momento que é dito que um milagre vai acontecer na nossa vida, não vamos atropelar. Vamos esperar. Espera no Senhor. Espere em Jerusalém. Espere em Jerusalém. A que você está esperando vai chegar. Fique em Jerusalém. Que Cristo não fala coisa em vão, não. Talvez eu possa falar, mas Jesus Cristo Nazareno não fala coisa em vão. Jesus Cristo de Nazareno, as promessas vão se cumprir. E logo em seguida, em Atos 2, teve aquela grande mover do Espírito Santo. Foi um grande mover. Gente, eu acho que a última vez que eu compartilhei uma palavra, eu compartilhei a palavra lá na Maneira, e o pastor pegou e falou da importância do batismo do Espírito Santo. A importância do batismo em fogo. E eu ficava assim, eu não forço a barra, eu não corro atrás. Gente, vendo Atos 2, a gente começa a ver a importância do batismo do Espírito Santo. Porque foi poder que desceu. Foi poder que desceu naquele lugar. Quando aquelas pessoas começaram a falar em línguas estranhas, pelo que eu entendo, eles não estavam falando as línguas espirituais. Eles estavam falando a língua dos outros povos e cada um entendia. Não, mas pô, caramba, ele é da Macedônia. Como que ele está falando a língua igual a minha? Ele é judeu e como que ele está falando? É o poder. É o poder de Deus que desceu lá para que todos se entendessem. Ali praticamente começou a nascer a igreja. A igreja de Jesus começou a nascer ali. E quando aquelas pessoas viam todo mundo, cada um falando uma língua diferente ali dentro ali, as pessoas começaram a achar que eles estavam embriagados, que eles estavam bêbados. E Pedro, na sua ousadia e cheia do Espírito Santo de Deus, Pedro pregou. Pedro pregou para aquelas pessoas que talvez estivessem até caçoando, porque quantas vezes nós não passamos em frente de uma igreja e vimos as pessoas cheias do Espírito Santo e o pessoal lá fora, sabe, caçoando. Talvez muitos caçoaram e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar e mais de 3.000 se converteram nesse dia. Ou nessa noite, não sei. Agora eu chego em Atos 3. Eu chego em Atos 3 dizendo para vocês, era um templo de adoração que tinha um portão formoso que foi enfeitado para chamar a atenção do povo, para que o povo adentrasse aquele templo. O portão formoso, templo enfeitado. Pedro e João, eu tenho certeza que não era a primeira vez que eles estavam passando naquele portão. Pedro e João, eu tenho certeza que ele conhecia aquele coxo que pedia esmola na porta. Todos conheciam aquele coxo que vivia pedindo esmola na porta. E eu tenho certeza que Pedro e João também conheciam ele. Mas por que será que agora Pedro e João pegam e falam assim para ele, olhou fixamente e falou: olhe para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Glória a Deus! Eu estou dizendo isso para a igreja, porque até antes do mover do Espírito Santo, talvez eles tivessem passado várias vezes ali, mas talvez eles se sentissem pobre diante de tanta riqueza daquele portão.
aquele portão tão rico, aquele portão cheio de ouro, né, assim, banhado a ouro, a prata, um portão de bronze, que chamava atenção. E eles talvez, por serem pobres, eles se achavam pobres. E várias vezes, talvez eles passaram por ali e não tinham o que oferecer para aquele mendigo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus desceu e encheu eles de poder, daí, gente, é por isso que agora eu quero o Espírito Santo na minha vida. Porque quando você se enche do poder do Espírito Santo, você tem poder. Você tem poder. Se em nome de Jesus você pedir a cura, vai haver cura. Se em nome de Jesus você pedir para que as botijas enchem, vai encher as botijas. Se em nome de Jesus você pedir para o coxo estender, o coxo vai ficar em pé. É o poder que estava neles. E foi isso que eles ofereceram para o coxo. Em nome de Jesus, anda. Com convicção, com autoridade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele disse o nome completo de Jesus, porque naquele tempo era comum ter outro Jesus, ou talvez outros Cristos. Então ele pegou e falou, em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta. Glória a Deus, aleluia. E nessa hora, quando alguém cheio do Espírito Santo de Deus chegar para você e falar assim, anda, você vai ter que ter fé que ele teve aquele coxo. Porque ele pegou na mão daquele coxo lá, aquele coxo poderia pegar e falar, você está doido. Mas aquele coxo poderia estar vivendo uma vida de engano. Talvez ele gostava de estar na porta daquele templo, na porta formosa, porque ele não tinha como entrar naquele templo, ele nem podia, porque ele era um aleijado, e aleijado ficava do lado de fora, aleijado era imundo. Então talvez por não poder, ele teria se acostumado, se adaptou àquela vida de pedir, porque a partir do momento que Pedro e João pegou ele pela mão direita, e levantou ele, e colocou ele em pé, ele deu um pulo, e a partir daquele momento, ele virou um adorador de Jesus Cristo de Nazaré. Ele entrou naquele tempo louvando e adorando a Deus. Glória a Deus. Ele adorou, ele entrou adorando a Deus. Ele não gostava de ser mendigo, não, porque migalhas não é bom para ninguém. Muitas vezes nós nos acostumamos com as migalhas que o mundo está nos oferecendo, mas Deus tem muito mais para nós. Deus tem o Espírito Santo, Deus tem o poder, e é esse poder que eu quero para a minha vida. O poder de Deus, o poder de Deus na minha vida, é tudo que eu quero. E eu peço para Deus, aprendi a pedir para Deus, Senhor, desce sobre mim, desce que eu quero o teu Espírito. E eu quero falar para a igreja que esse mover do Espírito Santo em Atos 2, que o Espírito Santo desceu, voltando mais um pouquinho em Atos 1, quando o Senhor pegou e falou para eles assim, espera em Jerusalém, eles não deitaram na caminha deles e esperaram dormir, não sentados não. Eles oraram, vocês vão lá para ver, eles oraram frequentemente, continuamente, porque diz lá que eles foram na casa da mãe de Jesus e lá eles viviam orando, eles pediram, eles clamaram e pediram o poder do Espírito Santo, porque se nós queremos o Espírito Santo, nós temos que estar realmente na intimidade com Jesus, na intimidade com Deus, procurando estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Esse nosso Deus, ele é muito maravilhoso. E lendo e estudando Atos 3, eu peguei e falei assim, quero trazer para a minha vida. Quero trazer para a minha vida, porque eu entendi que não adianta eu ficar lá na porta, eu entrar todo dia no templo para orar e não querer o poder do Espírito Santo na minha vida. Porque Cristo não ficou 40 dias preparando os seus discípulos aqui para pura e simplesmente cada um ir para a sua casa.
Ele preparou seus discípulos porque ele sabia que ali tinha pessoas comprometidas com o reino. Essas pessoas oraram e receberam o poder do Espírito Santo. E agora eles saíram daquela vida que eles não podiam oferecer nada para aquele mendigo, porque agora eles tinham o poder do Espírito Santo. E o que eu quero falar para essa igreja hoje, para vocês, é que o poder do Espírito Santo ainda está aqui no meio de nós. Olha aí, O Espírito Santo quer nos usar. maravilhoso. Todos nós temos a intimidade com Deus para ter o poder do Espírito Santo no meio de nós. E eu estou procurando mais, porque eu quero me encher. Da mesma maneira que Deus está cheio, eu também quero me encher do Espírito Santo. Eu não sei se eu sou digno de fazer maravilhas, que nem aqueles discípulos faziam as maravilhas, mas eu quero estar na hora e também falar assim: Jesus Cristo nos preparou e vamos, junto com o Espírito Santo, fazer a obra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Esteja entre nós, Pai. Faça o mover da nossa igreja também, Pai. Faça o mover da nossa cidade, Pai. Faça o mover da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer o mover, Pai. E vem, Espírito Santo, e nos usa, Pai, porque nós estamos, talvez não preparados, mas nós estamos prontos. É assim que eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por ter vindo hoje aqui, por ter comparecido hoje aqui, por o Senhor ter nos dado as condições de vir aqui. Obrigado por essa igreja, Pai. Eu acho que se eu demorar muito para vir para essa igreja, eu vou sentir muita